Amém? Glórias a Deus. Está preparado? Eu quero chamar você para a mesma frequência do que eu. Amém? Eu não estou aqui dizendo que eu sou... Não, eu sou carcaça velha. Mas eu não estou aqui para brincar e nem fazer com que você perca o seu tempo. Se você quiser ouvir, você ouve. Se você não quiser ouvir, pode deletar, apagar. Eu não me preocupo com isso, não. Mas se Deus acessar só pelo menos um que Ele quer falar no meio de muitos, de um líder, de um bispo, de uma bispa, de um pastor, de um missionário, de um líder, porque Deus está falando com líder, com pessoas que foram selecionadas para ser cabeça e não cauda. Se Ele falar com um e um der ouvido, já basta. Já valeu a pena. Porque eu estou desde a madrugada. E Deus tem falado com pastores até fora do estado aqui. Porque Ele faz no secreto. E Ele continua fazendo. Eu preciso entender a minha identidade em Cristo. Eu não estou aqui para colocar a vida da minha família em risco. Porque a palavra de Deus diz que ele anda ao derredor, brasmando, louco, para nos tragar. Então eu não vou colocar em risco a vida dos meus filhos, da minha esposa, o meu casamento. Eu não vou colocar. Ainda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, eu não vou colocar. Mas aquilo que está dentro é mais forte. Aquilo que está dentro é mais grande do que a minha própria vontade de parar todas as atividades do trabalho para poder se prostrar diante daquele que, meu Deus, que sustenta, que guarda, o Deus provedor. Aleluias, oh glória. Então eu quero que você entenda, o meu único intuito aqui é despertar o coração de um só. Já basta. Ô bispo Davi, lembra da palavra resiliência? Eu sei que o senhor vai receber esse vídeo, eu sei que o senhor vai receber, pois eu tenho orado pela sua vida. Eu tenho clamado a Deus pela tua vida, pela tua casa. E eu sei que Ele vai falar contigo também. Oh glória, eu sei. Meu Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse que Ele é o Deus que abre portas, mas é o Deus que fecha as portas. Abrir portas é glória a Deus, ou portas abertas, mas quando a porta se fecha, aí, quando o riacho de Queride se seca, como ele fez com o profeta Elias, quando o maná só dava para aquele dia e depois, meu Deus, quando o mar não se abriu, muitas das vezes, e nesse momento que você está passando, o tempo que nós estamos vivendo, no mundo evangélico, de tantas misericórdia, a palavra de Deus vai usar de exemplo hoje a vida do profeta Elias. O profeta Elias é aquele que entra em cenário. A primeira aparição de Elias no cenário agora é contra o reinado de Acabe. O sistema de Acabe. Acabe estava reinando porque era a permissão de Deus. Mas a maneira que ele estava reinando e governando não era da vontade de Deus. Da mesma maneira foi a vida de Saul. A palavra de Deus diz que Saul ele é ungido do Senhor porque o profeta ungiu ele. Mas da maneira que ele estava governando não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Por isso que ele perdeu o trono. Por isso que o profeta falou para ele, eis que Deus já escolheu um antes de nascer. Antes de Davi nascer, Deus já tinha escolhido. O homem ficou 40 anos governando. Mas 38 anos e meio da vida de Saul, se você for ver, Deus já não era mais com ele. Ele tinha uma permissão de Deus, porque Deus ele trabalha no tempo dele. O tempo de Deus é o tempo Cronos. Ele trabalha no tempo dele, tudo está determinado. Ele é aquele que tem o tempo de abrir, mas ele tem o tempo de fechar. Ele é aquele que fecha e só ele abre, e aquele que abre e só ele fecha. A palavra de Deus vai dizer que Elias agora, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, ele entra em cena. E ele se coloca diante do governo de Acabe agora, e ele diz assim, ó: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene.
O homem estava convicto daquele que falava com ele, até que eu ordene. Olha para você ver a intimidade de Elias. Ele estava dizendo, até que eu ordene. Então ele estava convicto que quando ele ordenasse, ele saberia que era Deus. Então esse negócio que falar que profeta fala e Deus assina é conversa balada. Porque profeta não tem poder para nada. Porque se tivesse os 450 de Baal, eles tinham nome de profeta, mas não tinha nada com profecia de Deus. Chamar a atenção de multidões não quer dizer que Deus está no negócio. Chamar a atenção de multidões não quer dizer que Deus está num templo grande, num altar maravilhoso, com uma mensagem maravilhosa. Não quer saber, não quer dizer que Deus está no negócio. Possa ser que tenha a permissão de Deus, porque há uma permissão de Deus para aqueles que foram levantados para governar. Mas aqui Deus está dizendo assim, qual é o incentivo, qual é o intuito desse governo, porque Saul, ele não tinha mais o intuito de adorar, de fazer para a honra e a glória do Senhor. Mas Davi agora entra em cena e faz para a honra e a glória do Senhor, ainda no meio das falhas, mas ele sabia, ele era sincero para com aquele que tinha colocado ele como rei. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Mas voltando aqui para a palavra de Elias, agora ele se coloca contra o sistema, dizendo, não vai haver chuva, nem o orvalho, nem uma gota sequer vai cair. O interessante é agora, Deus diz assim, ei, você provocou algo, você falou algo que eles não queriam ouvir. Possa ser que Deus está tocando no coração de pastores para se posicionar, para começar a falar aquilo que deve ser falado. Ah, a igreja vai esvaziar, que esvazie, que esvazie. Porque quando começou não estava cheia. Por que vai se preocupar? Que esvazie, se a liderança quiser ficar, que fique. Se não quiser ficar, que vá. Não começou cheio com um monte que queriam estar na liderança. Não começou assim. Não começou. A palavra de Deus vai dizer, eu estou com muito temor para falar isso aqui. Eu estou muito convicto de falar aquilo que eu estou falando. Glória. Ele se coloca agora contra o reinado, contra esse sistema corrupto. Ei, desperta, Deus te chamando para uma mesma frequência. Ele diz agora, oh profeta, oh Elias, se retire e vá para o leste. Ele só pediu, ele falou assim, Elias. Então o Senhor disse a Elias, vá ao leste, esconda-se junto ao riacho de Queride, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhes trouxerem. Pois eu ordenei para que eles levassem alimento até você. Ele já tinha ordenado os corvos antes de Elias chegar. Então Deus sabia o que estava fazendo. Deus está falando para ele, sai de cena, vai se esconder por um tempo e deixa que eu cuide. Enquanto eu te escondo, enquanto você sai de cena, eu vou trabalhar ao seu favor, eu vou preparar o campo aqui, vou deixar tudo preparado. Depois você volta e aí termina aquilo que eu comecei. Oh glória, aleluias, Deus é poderoso. Deus tem uma palavra poderosa hoje para com tua vida, bispo, pastor, oh glória, líder, levanta. Oh meu Deus, a palavra de Deus vai dizer que ele vai. Então, Deus, ele poderia ter falado, não vou. Porque Deus pediu para ele ir. Mas ele tem o livre de decisão. Ele pode dizer não, ou pode dizer sim. Eu e você temos, quando Deus nos convoca, nós podemos dizer, Deus me convocou. Eu poderia ter falado, não vou fazer, vou trabalhar e não vou gravar nada. Mas quando nós obedecemos aquele que fala conosco, aleluia, nós entendemos que não é nós, e sim é ele querendo fazer na vida de alguém, amém? Oh glória. Então o profeta ele vai, ele obedece. A obediência ela traz resultado. A obediência daquele que fala contigo.
Por isso que você precisa estar na mesma frequência para poder ouvir, para poder pegar, acessar a senha, para que venha dar certo. Às vezes o caminho que você vai percorrer não é o caminho que os outros vão percorrer. O lugar que Deus quer te colocar não é o mesmo lugar que os outros vão querer te colocar. Deus pediu para Elias, Deus está falando aqui no secreto, Deus está falando com um só aqui, individual com todos, mas assim específico. Saia e vai lá para o riacho de Querite, fica lá, porque eu já ordenei, você não vai morrer. Lá vai ter água, tem mantimento. Só que há um tempo de provisão na vida de Elias agora, mas Deus está dizendo assim, ó, é um tempo de provisão. Provisão é momentânea. Você lembra do tabernáculo que foram feitos, a tenda que foi feita no deserto, ainda quando o povo estava indo para a terra prometida? Por que foi feita a tenda? Porque tenda desarma e... Aleluia. Então, se a gente glória, se você está no lugar que você está, e se você entender que isso é uma tenda, você sabe que o lugar certo do templo é na terra prometida. Mas tem gente fazendo da tua tenda o seu destino final, vou falar. E não entende, isso aqui é uma tenda, isso é uma provisão. Porque o templo verdadeiro é lá, glória. Aleluias, aleluias. O tempo de provisão chegou, mas uma hora ele acaba. A palavra de Deus vai dizer que o riacho seca. E Deus volta a falar com Elias, Elias, levanta. Por que Deus pediu para Elias se levantar? Porque Elias estava acomodado. Ele tinha pão, ele tinha carne e ele tinha água. Deus estava aguardando. E no esconderijo de Deus, como é gostoso estar no esconderijo de Deus. Está tendo guerra, está acontecendo tudo, mas nós estamos guardados. Nós nos sentimos mesmo acomodados. Mas chega um momento que Deus diz assim, ei, levanta. Vamos terminar? Aí que tá. Tem que estar na mesma frequência. Ele tinha a opção de dizer, Senhor, mas Deus, por o impulsionar, agora que entra Apocalipse, no lugar da porta fechada, Deus seca o riacho. Porque se Deus seca o riacho, a providência acaba. E aí o profeta, ele não tem opção. Ou ele fica e morre e vive aquilo ali que tem que viver, ou ele levanta e prossegue. Aleluias. Deus estava ajudando. As má notícias, as portas fechadas, elas não vêm para nos paralisar. Ela vem para nos impulsionar, elas vêm para nos ajudar a chegar ao objetivo, ao destino a qual Deus quer nos levar. Glória, aleluias. A palavra de Deus diz agora, glória, que Elias volta em cena depois de 3 anos e meio, sem chuva. Antes de Elias chegar, a palavra de Deus vai dizer que o rei Acabe agora olha para Elias e diz assim, eis aí o atormentador de Israel. E Elias logo repreende ele com muita autoridade, dizendo ao rei, aquele cara que era rei, o mesmo reinado que tinha arrancado a cabeça do profeta João Batista, a esposa dele agora está do lado, a mesma, Jezabel. Ele agora é esposa. Foi ela mesmo. Agora Elias está se colocando novamente, porque Deus fala assim, vocês, até lá João Batista fez, mas lá na frente eu estou levantando outro que vai terminar aquilo que eu comecei. Eles acharam que tinha ganhado, eles acharam que... Mas Deus fala assim, não, eu sou o Deus que estou cuidando de todas as coisas. Se eu falei que eu vou terminar, eu vou, porque se eu comecei a boa obra, eu sou fiel, justo para terminá-la. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. É só nós mesmos. Por isso a palavra de Deus vai dizer que agora Elias, ele chega e acaba de dizer, eis o atormentador de Israel. E ele fez assim, ele repreende, ele faz assim, atormentador de Israel tem sido você, a sua casa e a sua família, que tem desobedecido os mandamentos de Deus, que tem adorado imagens, que tem se prostrado a Deus de Baal, ao Deus da fertilidade de vocês. Forte, né? Aleluias. Uma palavra de confronto. A palavra de Deus vai dizer que o moço, eu vou chegar para o final para não se estender, o moço, aquele que andava do lado do profeta, aquele que andava do lado do profeta Eliseu, era moço,
Quem era aquele que estava... glória. Quem era aquele que estava no lugar do lado do profeta Eliseu? Quando o exército veio, o profeta Eliseu ele estava numa frequência. Aí ele fala assim: Deus, abre os olhos do moço. Traz ele a frequência que eu estou aqui conectado para ele ver. Ele abre os olhos do moço e ele vê o exército. Então ele entra na mesma frequência. Elias agora, ele está vivendo a frequência, mas os profetas de Baal, eles não estão na mesma frequência, porque eles estão desacreditando daquilo que Deus vai fazer. Rei Acabe, todos eles não estão na mesma frequência. O povo não está na mesma frequência, mas Elias está conectado. Elias está na mesma frequência, oh glória. E por ele estar na mesma frequência, ele vai, ele pisa, ele anda, ele segue, ele prossegue, ele não para. Porque ele sabe aquele que fala com ele. Ele tem a sua identidade fixada. Pode se levantar, pode falar, não é, não vai, não é momento, fica, não, calma. Mas ele fala, ele sabe quem está falando com ele. Ele não precisa de uma opinião de muitos. Porque ele sabe aquele que fala com ele. Ele está em rumo. E quantas vezes, quando a gente estamos no rumo, num caminho, começa a aparecer tantos palpites, tantas opiniões. Deus, na vida de crente, na vida de pastor, de líder, não tem que ter opinião. Tem que ter joelho e resposta. Tem que ter joelho e resposta. Aleluias. Para finalizar, a mesma frequência, eu quero te perguntar, quando Elias, ele diz ao Acabe, suba, coma e beba, porque eu vejo um barulho de uma estrondosa chuva. O que ele está dizendo? A palavra de Deus diz que ele começa a clamar, ele clama por 7 vezes, ele pede o ajudante dele ir lá. E ele não vê nada, só vê na 7ª. Mas antes da 7ª, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ele não estava vendo nada, porque ele não estava na mesma frequência. Mas ele é persistente, ele fala assim, eu vou te trazer, eu vou fazer você enxergar, eu vou fazer você entender, porque eu já estou ouvindo o som de uma grande estrondosa chuva. Sabe o que Deus está dizendo? Que nem todos aqueles estão dispostos a viver numa mesma frequência. Nem todos estão dispostos. Então não adianta colocar a goela abaixo, porque não vai entender. Não busca, não ora, não jejua, não clama. E quando ora, e quando jejua, e quando clama, ou quando faz a obra, faz com o intuito errado. Tá no lugar certo, no momento certo, tá tudo certo. Mas a motivação é errada. Deus não age por obra, ele age por motivação. Por isso que ele vai falar assim, ó... Naqueles últimos dias, muitos vão chegar e eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome. Deus, afaste de mim que eu não te conheço. Por que ele fala isso? Porque ele sabe da intenção de todos aqueles que fizeram a obra. Não adianta ser que nem Saul, tá num lugar, tem o reinado, tem o trono, mas o intuito, a motivação é errada. Não adianta querer estar no lugar certo, pode estar até no lugar certo, no momento certo, é tudo certo, mas a motivação é errada. O que te leva a você sair da tua casa, o que me leva a eu me levantar e aí, aonde Deus pede para eu ir, o que me leva, o que me faz se levantar para eu poder parar aqui e gravar esse vídeo, qual é o intuito, qual é a minha motivação? É a motivação que vai fazer a diferença. Porque Elias estava motivado a fazer a vontade de Deus. E Deus trouxe chuva. Para até aqueles que não acreditou, receberam chuva. Até aqueles que desacreditaram, receberam chuva. Levanta e siga numa mesma frequência. Se eles não estão querendo seguir na mesma frequência, pastor, bispo, bispa, líderes, se eles não estão conseguindo seguir na mesma frequência que eles estão ao redor, se coloca na frequência você primeiro e começa a caminhar, e começa a andar, e começa a prosseguir, começa a fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Que até aqueles que desacreditou vão receber. E depois que eles receberem, eles vão se encharcar com essa chuva que Deus está falando, que vai chegar para aqueles, somente para aqueles que acreditam, somente para aqueles que estão querendo se alinhar com uma conexão, com uma frequência diferenciada. Deus está falando com cabeças, não com cauda. Deus está falando com aqueles que são escolhido dele, chamado dele, que não era, mas agora é. Mas nem o momento, nem a porta fechada
pode limitar a tua identidade. O tempo que você está vivendo não é o fim da tua trajetória, ela não diz o resultado do percurso a qual você está percorrendo, porque o resultado final, a última resposta, ela vem na boca de Deus. Então continua, se levanta, é tempo agora de se levantar e concluir aquilo que Deus pediu para concluir. É por fé, é pela fé, é numa frequência. Temos que estar numa mesma frequência para podermos acessar aquilo que já está preparado. A ordem foi dada, os corvos já têm o sinal. Ei, Deus está dizendo para mim e para você hoje, tem um local. O local para que os corvos levassem o mantimento de pão e carne era na onde? No Querite. Então não vá para outro endereço não, fica em Querite, fica onde Deus pediu para você ficar, senão você não vai receber. Não, você vai perder, porque Deus deu a ordem aos corvos e deu uma direção a você. Vá aonde Deus pediu para ir e aguarda, porque já está tudo providenciado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, eu ortogo, eu profetizo, Pai querido, sobre a vida daqueles, Pai, que estão, Senhor, recebendo este vídeo. Aqueles que vão assistir agora, aqueles que vão assistir mais tarde, aqueles que vão compartilhar, Pai, líderes, pastores, Pai querido, Pai amado, eu quero neste exato momento agradecer o teu santo nome e dizer, Senhor, fala com eles de uma maneira diferenciada, acessa, Senhor Jesus da glória, aquilo que os homens não conseguem acessar, que somente o Senhor pode. Não, Senhor, se for necessário, entra na caixinha preta aí e toca nessa caixinha preta, para que eles possam desfrutar, Senhor Jesus da glória, de uma mesma frequência, para que eles possam, Senhor, se levantar, se posicionar, Senhor Jesus da glória. Senhor, que eles possam se colocar, né, diante desta porta fechada e dizer, você está fechada, mas você vai ter que se abrir, porque a tua palavra diz que a tua igreja foi chamada para romper barreiras, quebrar grilhões, e avançar, Senhor, porque as portas serão abertas, as correntes serão quebradas e os ferrolhos serão desfeitos, mas nós iremos prosseguir. Nós não precisamos ver a porta aberta, porque nós sabemos que o dono da porta está no comando de todas as coisas. Então, se ele pediu para que nós viemos se levantar e prosseguir, ainda com tempo ruim, ainda com tempestade, ainda com má notícia, nós estamos numa frequência que não faz parte desse sistema, ela faz parte daquele que diz, ei, o teu refúgio, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam tocados, agraciados e despertados em uma mesma frequência, para que o teu grande amor, Pai querido, Pai amado, para que o teu nome seja glorificado, e quando eles se colocarem no mesmo lugar que o Senhor determinou eles ficar, que seja, Senhor Jesus da glória, acionados de uma maneira diferenciada, por fé, porque aqueles que vivem por fé recebem a provisão dos corvos. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós estamos conectados, em nome de Jesus.